Então aqui nós temos mais uma aplicação de lei de Newton, que é o tal do plano inclinado, tá? E aí, galera, eu separei em 5 fases, em 5 passos para você seguir para resolver os exercícios que você vai encarar com o plano inclinado. Posso dizer assim que quase todos você consegue resolver dessa forma. Quais são esses 5 passos? Vamos lá. Repare aqui, ó, que o plano foi inclinado. Eu tenho o bloco aqui, a minha experiência com atrito, tá? Qual é a ideia? Para eu não perder a referência, tá? Eu vou fazer exatamente o que o cara na questão fez. Se ele inclinou o plano, o que eu vou fazer é inclinar os meus eixos de referência. Como assim? Assim, ó. Antes a gente carregava esse cara e nem prestava atenção. Ele não inclinou de um ângulo θ o plano? Então eu vou inclinar de um ângulo θ também o meu eixo de referência, que é o eixo x aqui, ó. Tô também inclinando o meu eixo x. Só por questão de referência, tá? Só para eu acompanhar o que está acontecendo. Ele inclinou de θ, eu inclinei de θ também. Só que a gente sabe que o x ele faz um ângulo de 90 graus em relação ao y. Ou seja, então se eu inclinei o x, o y também foi inclinado, tá? O meu eixo y também está inclinado aqui, ó, perpendicular ao eixo x, tá? Aqui, ó, meu eixo y. Beleza? Esse aqui é o meu primeiro passo, tá? Então, ó, primeiro passo, inclinar os eixos. Inclinei de um mesmo ângulo θ, então esse cara fica paralelo ao plano inclinado. Primeiro passo. Segundo passo, turma, é marcar as forças. Olha aqui, nesse bloco, qual força que está atuando nesse bloco? Primeiramente, peso, que eu marco sempre vertical para baixo. Tá aqui, ó, vertical para baixo, tá? O peso desse bloco, tá? Segunda força que tem atuando aí é a normal, é a força que a superfície faz no bloco. Essa força que a superfície faz no bloco é sempre perpendicular à superfície, a força normal, tá lembrado dela? A força normal é sempre perpendicular à superfície. E a terceira força aqui, como o nosso exemplo é com atrito, é exatamente o atrito. Por quê? Esse bloco tende a descer. E a força de atrito é contrária à tendência de movimento. Então a força de atrito ela vai ficar para cá. Ó, é para cá, tá, turma? Seria na superfície, mas eu vou botar aqui só para facilitar a visualização. Vai ser paralelo a isso aqui mesmo, então eu vou botar aqui, ó, força de atrito, que a gente chama de FAT. Está aqui, tá? A terceira força que tem. Então, eu finalizei o meu segundo passo. Primeiro passo, inclinar o eixo. Segundo passo, marcar as forças. Terceiro passo, decompor quem for preciso, tá? Eu vou decompor quem está fora dos eixos. Repare que quem está fora dos eixos está me atrapalhando. Quem é que está me atrapalhando aqui? Ora, a força peso. Então, essa força peso eu vou decompor. Como? Eu vou decompor ele em duas partes, em dois vetores. O peso na direção x e o peso na direção y. Ah, não, professor, esse negócio de novo. Cara, tem que saber. Decompus, tá? E aí, guarda aqui. Depois eu até te explico por quê, mas guarda aqui por enquanto que esse θ aqui, ó, sempre que ele estiver na base do plano inclinado, ele vai estar sempre entre P e PY, tá? Depois eu te mostro de onde sai isso, mas guarda assim. O θ aqui da base sempre vai estar entre P e PY, beleza? E aí guarda aí, ó, lembra? O PY ele está junto ao ângulo, ele está colado com o ângulo. O PX está separado. Então, já fique sabendo você que o PX que está separado, ele é parte do P. O PY que está separado também é a parcial do P, está aqui, ó, é o P. Então, ele vai ser calculado em função de P. Mas P o quê? O PX. PX está separado do ângulo. Se ele está separado do ângulo, ele é o P separado. Ele é o P seno do ângulo, seno de θ, tá? O PY ele está colado com o ângulo. Se está colado com o ângulo, ele é o P colado. Ele é o P colado, ele é o P cosseno de θ. Só para você guardar, tá? Para simplificar o seu entendimento. Então tá aqui, ó. Primeiro passo, inclinar os eixos. Segundo passo, marcar as forças. Terceiro passo, decompor quem for preciso. Decompus a força peso. Quarto passo, então, qual é? Ora, eu vou fazer a resultante das forças para o eixo x e vou fazer a resultante das forças para o eixo y. Está aqui, ó, já está até separado. No meu eixo x, repare, eu tenho a força de atrito menos o peso. Então, eu vou fazer aqui, ó, no eixo x eu tenho a força de atrito, que a gente chama de FAT, menos o peso x, né, menos o px, vai ser a minha força resultante. É a resultante das forças, tá? Só que a gente sabe que a força de atrito é calculado como μ vezes n, então eu vou deixar aqui, você já sabe.
menos o peso. O peso x aqui, ó, a gente viu, é o P seno de θ. Isso vai ser igual a força resultante. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Se eu quisesse abrir no máximo, né, abrir ao máximo esse cara, então eu fico aqui μ vezes n. Muitas das vezes você vai precisar abrir para poder resolver a questão, né? O peso vai ser mg vezes o seno de θ, tá aqui, ó. Isso é igual a m vezes a. Tá aí, tá? Tá aqui o meu eixo x. No meu eixo x eu tenho isso, beleza? Agora eu vou para o eixo y. Repara que no eixo y, ó, no eixo y eu tenho normal menos o PY, menos o PY, normal menos o PY. Isso é igual a minha força resultante. A minha pergunta para você é, esse bloco está subindo na direção Y? Não, ele está descendo na direção Y? Muito menos. Então a força resultante aqui, ó, vale 0. É por isso que N menos PY é igual a 0. Então N, na verdade, se eu passar o PY para lá, ele vai positivo, é igual a PY. Só que PY é calculado como P cosseno θ. O P cosseno θ vai ser o mg cosseno de θ. Tá aqui, ó. Essa aqui é a equação no meu eixo Y. Agora, aluno, repare o que está se desenhando. Aqui, ó, eu parei com duas equações, uma no eixo X e outra no eixo Y. Dentre elas, eu tenho as mesmas incógnitas. Percebe? As mesmas grandezas, massa, gravidade, o ângulo, a normal. Opa! Então, repare, o que está se desenhando aqui? Sistema. E é exatamente esse o nosso quinto passo, tá? O nosso quinto passo vai ser exatamente aplicar o sistema. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu posso substituir a normal aqui. Percebe? Ou seja, no lugar de n, eu vou jogar, ó, no lugar de n, eu vou jogar mg, estou botando entre parênteses para você entender direitinho o que eu estou falando. Mg cosseno de θ, que é o meu n. Tá aqui, ó. Menos mg vezes o seno de θ. Isso é igual a m vezes a. E aí, turma, vai depender do que ele vai te pedir, tá? Dependendo do que ele te pedir, vai estar aqui dentro. Dentro dessas incógnitas, você vai finalizar resolvendo esse sistema. Tá aí, aluno. São esses 5 passos que eu estava falando. São 5 passos para resolver a questão de plano inclinado. Vamos recapitular? Primeiro passo, inclinar os eixos. Eu inclinei o eixo X, e aí automaticamente o Y também tem que seguir a mesma inclinação, ficando perpendicular, né? Mantendo-se a perpendicularidade entre X e Y. Segundo passo, então, marcar as forças. Marquei peso, marquei normal, marquei força de atrito, porque aqui no exemplo é com atrito. Terceiro passo, decompor quem é preciso, ou seja, quem estiver fora dos eixos. Olha o peso está fora do eixo X e do eixo Y, então é ele que eu vou decompor. Quarto passo, fazer a força resultante em cada direção. Eixo X, eu fiz a força resultante no eixo X. Eixo Y, eu fiz a força resultante no eixo Y. E aí eu abri a equação e, para finalizar, com o quinto passo, eu resolvo através do sistema. Tranquilo? Espero ter ajudado. Até o nosso próximo tópico.